Eu me lembro que quando eu escolhi o nome de meus filhos, e é claro que durante toda a gestação da minha esposa, eu já estava com um nome preparado, tanto para o primeiro como para a segunda. O que nos faz aqui no Ocidente escolhermos um nome para o nosso filho ou filha, geralmente é o significado. E nós que somos cristãos temos o hábito de recorrer à Bíblia, né? Para procurar um nome com um bom significado, porque não adianta ser apenas bíblico, é preciso ter um bom significado e assim nós fazemos. Mas no Oriente não é assim. Eles aguardam que elementos circunstanciais, ou seja, envoltos em torno do nascimento, determine o nome daquele ou daquela que nasceu. Esse caso é mais um caso e o nome Jacó tem ganhado codinomes impressionantes, né? Eu já vi muitas pessoas chamando-o de suplantador, de usurpador. Talvez com muito mais base ou apoio na sua própria vida de dificuldades comportamentais do que propriamente no significado do seu próprio nome. A grande questão do nome Jacó é por causa do seu radical, da sua raiz. A raiz do nome Jacó é Akev. Akev significa literalmente calcanhar. O grande problema é que é necessário entendermos duas coisas. A primeira, o nosso alfabeto no hebraico é Aleph Tav. O alfabeto hebraico. Cada letra possui um significado diferente. E cada significado dessa letra possui várias variações. Por exemplo, Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, ela tem o símbolo de um boi. Então, notadamente, de forma inferente, ela pode refletir a ideia de força, de poder, de governo, de senhorio. É o que de fato nós compreendemos sobre pictografia hebraica. Uma outra questão também deve ser levada em consideração: raiz verbal. Toda palavra hebraica possui a sua raiz verbal. É o que os pregadores, palestrantes, professores chamam de radical verbal. O radical que dá origem à palavra em questão, que no caso aqui é Jacó. Jacó no hebraico é literalmente Iacov. O grande problema é que nós temos aqui duas palavras. Na verdade, não são duas palavras. Nós temos uma palavra, que é a raiz dessa palavra, que é Akev. Akev mais o Iud. De forma pictográfica, Iud tem o símbolo de um braço, representa braço. É a ideia inferente e pictográfica por trás deste símbolo. O braço serve para agarrar. Vamos observar aqui duas questões. Primeiro, radical, Akev, que significa literalmente calcanhar. O segundo é o acréscimo de um prefixo ao radical, que é o iud. Então você tem um braço ao calcanhar. Na verdade, o nome Jacó, literalmente falando, de forma epistemológica, né, seria aquele que agarra, de modo que você tem um braço no calcanhar. Então a ideia de Rebeca, ao ver a criança nascendo agarrada no calcanhar de seu irmão, era reportar o episódio do nascimento no próprio nome. E Akev é calcanhar com um braço, um prefixo inserido no radical verbal, o que gera esse nome, aquele que agarra. Uma outra grande questão também é por causa da própria fala de Esaú. Esaú tinha certo descontento com Jacó e não é tão necessário dizermos que não havia um ambiente de profunda regularidade na casa de Rebeca e de Isaac em relação aos filhos. Você percebe biblicamente que havia uma preferência de Jacó por Rebeca e uma preferência por Esaú por parte de seu pai Isaac. A questão é que em Gênesis capítulo de número 27, no versículo 36, o próprio Esaú sobre o seu irmão disse: não disse ele, não é o seu nome justamente Iacov, tanto que já por duas vezes me enganou. Talvez a fala de Esaú tivesse sido ou tenha sido a responsável por atribuir a Jacó essa pejoração acerca do seu próprio nome.
Mas nem tudo ainda está perdido. A questão também aqui é que a mesma raiz verbal para a palavra calcanhar é também para a palavra enganar. Por exemplo, calcanhar você fala Yakev, enganar você fala Yaakov. A grande questão é saber se o nome Jacó tivera sido escrito com o E, Yakev, calcanhar, ou com o A, Yaakov, enganador, porque o hebraico antigo ele não possuía vogais. E por não possuir vogais, duas consoantes eram utilizadas para determinar foneticamente o som vocálico das vocais A, E, I, O, U. Depois, no 10º século desta mesma era, os maçoretas inseriram pontos chamados de pontos diacríticos, o dagesh, dagesh lene, e várias acentuações no antigo hebraico consonantal para que pudesse ser configurada a pronunciação de cada palavra por nós que não temos o costume e estamos bem distantes da cultura que criou o idioma. De modo que a palavra Jacó, no original, ela possui a raiz que gera as duas explicações. Tanto a explicação para dizer que Jacó é aquele que agarra, ou seja, alguém que tem a oportunidade, que persevera, que vai em cima, que segura e não deixa escapar, como também aquele que suplanta e que engana. É claro que a ideia de Rebeca, ao ver a sua criança em seu colo, era trazer no nome os elementos circunstanciais do seu nascimento. Já a fala de Esaú, no capítulo 27, no versículo 36 de Gênesis, determina então certa inflexibilidade, falta de perdão, descontento, desafeto, uma vez que o próprio originador desse processo foi o Esaú, que chega faminto em casa. Portanto, também não gosto de ver Jacó sendo chamado de enganador do irmão. Ele não enganou o seu irmão, ele comprou a primogenitura por um preço irrisório, mas foi comprada. De modo que o nome Jacó pode vir a ser chamado por causa do radical verbal, tanto quanto aquele que agarra no sentido calcanhar, como também aquele que engana. Infelizmente, como a cultura preserva muito mais os pejorativos significados da nossa existência, o nosso lapso, o nosso desastre, o nosso descontentamento, então Jacó é muito mais conhecido como suplantador, enganador, do que propriamente aquele que agarra, aquele que vai adiante e segura a oportunidade.